Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Olá, eu sou Joel Scali e está começando Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar de um tema pouco conversado no terceiro setor, que é o desenvolvimento institucional das ONGs, com a Joyce Garcia e o Cássio Aoki. A Joyce Garcia é coordenadora de projetos e de operações do Instituto Humaniza. Tudo bem, Joyce? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Joel? Boa tarde. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Nosso outro convidado é o Cássio Aoki, que é consultor em estratégia de filantropia e desenvolvimento institucional. Ele é cofundador da A Ponte e do coletivo Labor. Oi, Cássio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Joel. Boa tarde a todo mundo aqui que está ouvindo a gente. Estou muito feliz de estar com vocês. Olha, aproveitando que você é consultor de estratégia de filantropia, a gente podia começar a nossa entrevista antes de falar de desenvolvimento institucional das organizações. Inclusive, a plataforma aberta tem conjunta, desculpe, tem um estudo sobre isso e ao longo do programa nós vamos ouvir. Mas como você definiria a filantropia no nosso país hoje? Olha, essa é uma pergunta de milhões, viu, Joel? A filantropia, acho que no Brasil, ela é bastante complexa. Primeiro, a partir da definição do que é filantropia. Já temos uma dificuldade aí, né? Que são visões muito distintas, são conceitos até de narrativas bastante disputadas. No entanto, quando a gente olha, por exemplo, para os nossos países vizinhos na América Latina, eu sinto que a filantropia no Brasil ela está num nível de sofisticação bastante interessante. Eu acho que temos todo um espectro de atuação, né, de diferentes tipos de organizações da sociedade civil, de organizações financiadoras, sejam elas via empresas, institutos, independentes, familiares, fundos filantrópicos, investimentos de impacto, enfim, tem bastante caldo aí para essa conversa, viu? Ótimo. Você sabe que o que está me chamando a atenção no momento é a filantropia comunitária. Me deixa muito interessado em saber como as pequenas comunidades, pequenos territórios conseguem contribuir para a organização que atua, né, desse local. No programa de hoje, além da entrevista, nós vamos ter nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje com a Bruna Caneziro, que ela é comunicadora social e responsável pela central de editais do Observatório do Terceiro Setor. Teremos também uma reportagem direto de Nova York, da nossa parceira de conteúdo, a ONU News. Hoje nós vamos falar da situação das crianças órfãos e das crianças órfãos em Gaza. E, claro, o momento musical do programa, hoje, com uma música escolhida pela nossa convidada, a Joyce Garcia. A Plataforma Conjunta é uma iniciativa que reúne 40 organizações com o objetivo de promover a produção de conteúdo e oferta de recursos financeiros, com foco no desenvolvimento institucional das ONGs do terceiro setor. Joyce, aí está um resumo da Plataforma Conjunta. Você que atua lá também na plataforma, conta um pouco mais desta iniciativa. Muito sim, Joel. Então, a Plataforma Conjunta é uma plataforma online, é gratuita. A ideia começou em 2021, final de 2021, e a missão da Plataforma Conjunta é mapear, organizar e promover o que tem de melhor de conteúdo para desenvolvimento institucional, jornadas formativas também para DI, né, usando a abreviação, e oportunidade de recursos financeiros para desenvolvimento institucional. A gente, então, dedica a plataforma para gestores, para quem trabalha com gestão das organizações da sociedade civil, também conhecidas como ONGs, né? E ela é voltada para esse público.
e a gente disponibiliza o que é de melhor nessas 3 frentes. A primeira fase da plataforma contou com um mapeamento extenso de conteúdos, e aí são artigos, publicação de livros, e esses conteúdos estão todos na plataforma para facilitar quem está na gestão dessas organizações a encontrar um tema que ela precise trabalhar e se desenvolver. Então, temas de monitoramento e avaliação, governança, temas de mobilização de recursos. Essa primeira fase foi dedicada a levantar esses estudos, essas publicações. E a segunda fase da plataforma conjunta foi dedicada a levantar, mapear o que tem de oportunidades de investimento em recursos financeiros para desenvolvimento institucional e também de jornadas formativas para esse tema. Então, essa é a segunda fase. Ou seja, é um trabalho importante e necessário para o terceiro setor. Conte com o observatório para a gente divulgar o trabalho de vocês. O maior número de informações é muito importante para as organizações da sociedade civil que atuam com alguma dificuldade. A gente sabe que o terceiro setor é formado, na sua maioria, por pequenas e médias organizações, né? O Observatório do Terceiro Setor agora tem um novo espaço para as organizações, viu, Joyce e Cássio, com o objetivo de divulgar esse trabalho. A gente fala muito do trabalho, da ausência de divulgação, de transparência. O Observatório criou um espaço para que as pequenas e médias ONGs possam ali contar um pouco da história do seu trabalho, né? Para facilitar a divulgação dos seus projetos. Para saber mais, você e que queira participar, você que está numa ONG, você que é CEO de uma ONG, acesse o nosso portal observatorioterceirsetor.org.br. Não tem nenhuma burocracia. É só você ir lá, pegar esse endereço que eu acabei de falar e se inscreva lá e comece a mandar notícias para o Observatório. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. O Lucas Neves, direto da redação, tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das principais notícias do nosso site na última semana. Conselho Federal de Medicina cria resolução contra atestados falsos. Nova iniciativa garante direitos humanos no setor florestal. Programa oferece capacitação em beleza para 100 mil mulheres. 99% das queimadas no Brasil são causadas por ação humana. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você confere essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 é sempre em numeral. Um abraço e até a próxima semana. Aí, Jorge, você, através da plataforma conjunta, você pode enviar notícias que a gente publica no nosso portal. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Cidade de Órfãos em Gaza é raio de esperança em meio à escuridão da guerra. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Prestes a completar um ano, o conflito em Gaza deixou mais de 41 mil mortes, segundo o Ministério da Saúde palestino, principalmente mulheres e crianças. A maioria da população do enclave foi deslocada à força e hoje está sitiada em apenas 10% do território. Em meio a essa situação sombria, existem iniciativas que buscam oferecer ao menos um pequeno raio de luz de esperança. Na área de Al-Mawasi, a oeste de Khan Yunis, o professor Mahmoud Kalak estabeleceu um acampamento destinado a proporcionar algum alívio às famílias que perderam seus homens e meios de subsistência. O campo de órfãos Al-Baraka acolhe atualmente 400 famílias palestinas deslocadas para esta zona do sul de Gaza. Em uma entrevista para a ONU News, Kalak disse que a iniciativa busca prestar cuidados às famílias no que ele descreveu como uma cidade de órfãos, incluindo abrigo, comida e bebida,
cuidados médicos e serviços educacionais e sociais. O local conta com um centro médico privado e uma escola patrocinada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que forneceu os recursos necessários, materiais e salário para professores. O número de crianças atendidas é apenas uma gota no oceano de crianças órfãs em Gaza que necessitam de proteção. Os dados mais recentes indicam que o número de órfãos desprotegidos no enclave oscila entre 17 e 18 mil crianças, muitas das quais não estão acompanhadas por nenhum membro da sua família. Talim Al-Hanawi é uma dessas crianças. Ela perdeu o pai em consequência da guerra e está tentando se adaptar à sua nova vida no campo de órfãos de Al-Baraka. Sinais de choque e tristeza encheram seu rosto enquanto conversava com o correspondente da ONU News e lembrou seu pai, que descreveu como muito carinhoso. Ela disse que deseja voltar para sua casa na cidade de Gaza para que a vida possa voltar ao normal. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Nós aqui do outro lado do mundo nos perguntamos, essa tragédia humanitária, por que a guerra continua? Bom, Cássio, em 2023, a Plataforma Conjunta lançou um estudo sobre o desenvolvimento das organizações do terceiro setor. Você é um dos autores desse trabalho. Isso, Joel, sou um dos coautores, ao lado da minha parceira Andressa Trivelli. Nós fizemos, na verdade, um dos vários coautores. A gente tem dito que o papel da Andressa e meu foi mais de empacotar, digamos assim, todo um estudo e um mapeamento prévio que já havia sido feita por outra organização, que é o FICAS. Teve muita gente envolvida, a própria equipe da Plataforma Conjunta, os comitês voluntários, e acho que tudo junto, misturado aí, que a gente conseguiu fazer. Resultou nesse estudo, né? Nessa pesquisa. Exatamente. Bom, vamos resumir um pouco. O que mais se surpreendeu nesse trabalho que você realizou com a sua colega e uma série de outras pessoas? Eu acho que a gente tem ali várias informações que até nós tínhamos uma percepção de quem está muito no dia a dia do campo, né? Mas em nenhum lugar tínhamos evidências de como isso acontecia. Então, o estudo foi dividido em duas partes, uma voltada para as jornadas formativas, né, que são os cursos, as oficinas, os programas de mentoria, aceleração, enfim, e o outro para recursos financeiros. São vários achados interessantes, viu, Joel? Do lado das jornadas formativas, por exemplo, a gente tem ali um apoio muito interessante da filantropia comunitária de justiça social. A gente sente que ainda tem um espaço para apoiar pautas como direitos humanos, né? E também do lado de recursos financeiros, por exemplo, grande parte aí das organizações que apoiam com recursos financeiros vem de fundações e institutos independentes e familiares, né? E um espaço ali para um investimento mais de longo prazo também, um apoio, né, de multi-anos. Você sabe que você me surpreendeu quando falando que há ainda espaço para matérias e trabalhos com organizações que atuam em direitos humanos, né? Com o tema direitos humanos. Porque a gente, ao longo do tempo do observatório, a gente percebeu que há uma certa resistência de parcela da população brasileira que resiste em temas, né, como direitos humanos. E o que nós fizemos aqui? Nós criamos um programa, o Brasil ODS, o Brasil é signatário das ODS, dos 17 Objetivos da Agenda 2030, e ali dentro dos 17 ODS estão os direitos humanos. E você sabe que houve uma maior aceitação da população, né? Porque muitas organizações que trabalhavam com direitos humanos tinham dificuldade de captar recursos para continuar seus projetos. E essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. E uma outra, eu tenho rapidamente uma lida no teu estudo e vi também que vocês registraram a ausência do mercado, né? Das empresas do mercado. É isso mesmo, Joel. É claro que pode ter havido um viés na coleta dos dados, né, que ela acabou sendo mais direcionada, inclusive a partir do mapeamento focado nessas iniciativas,
mas a gente até da experiência do campo sente que tem um bom espaço ainda para as empresas apoiarem mais desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil aqui no Brasil. Fica até já esse convite para as empresas apoiarem cada vez mais, entenderem um pouco mais o quão relevante é para o nosso campo como um todo, né? Outro aspecto que me chamou a atenção foi que vocês identificaram também que o apoio que é dado às organizações, às pequenas organizações e médias, no terceiro setor, não tem uma continuidade. Por exemplo, o que aconteceu na pandemia foi excepcional. Todo mundo contribuiu. No pós-pandemia, esse recurso foi embora novamente. Ou seja, não se imagina que o terceiro setor continue as suas atividades. E a gente esperava que, diante da desigualdade do país, nós tivéssemos aumentado, né? Tivesse aumentado esses valores, né? Esse apoio para as organizações, mas não foi o que aconteceu. Isso te chamou a atenção? Eu apoio durante alguns meses e depois deixo de apoiar. E a gente sabe que para você deixar estruturada uma organização, ela precisa pelo menos de uns 2 anos, né? de apoio para deslanchar, né? Desenvolver os seus projetos. E o mesmo acontece, Joel, com o desenvolvimento institucional. A gente precisa ter uma visão de longo prazo. Eu acho que essa não é uma dificuldade exclusiva de quem atua na área social, tem uma questão, acho que, cultural brasileira também, né? Uma dificuldade ali de olhar nesse longo prazo, mas quando a gente fala de fortalecimento dessas organizações da sociedade civil, a gente sabe que nada vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer nos 12 meses do calendário, né? E precisa realmente trazer essa visão mais longitudinal, né? Mais de longo prazo mesmo. A gente viu no estudo, por exemplo, que não tem recursos flexíveis, que é como a gente está chamando aqui, que viabiliza a organização ter maior abertura do uso, né, desses recursos financeiros, por exemplo, numa perspectiva superior a 3 anos, né? E nós consideramos fundamental, porque se as organizações não têm essa possibilidade de atuar no longo prazo com seu fortalecimento interno, dificilmente elas vão se estruturar a ponto de oferecerem melhores serviços, fazerem incidência com mais qualidade, enfim, atendimentos ali na ponta, digamos assim, de uma forma mais qualificada, né? Vamos colocar a Joyce nessa conversa. Joyce, a plataforma conjunta. Primeiro, o Bruno, o Cássio falou do desenvolvimento institucional. Quem está nos ouvindo fala, o que é desenvolvimento institucional de uma organização da sociedade civil? Joel, a gente, simplificando, tem várias definições, né, de desenvolvimento institucional, mas a plataforma conjunta a gente utiliza que desenvolvimento institucional é olhar para a gestão e governança dessas organizações. Então, da porta para dentro das organizações. Simplificando bastante aqui. E aí, sobre teorias e tudo mais, Cássio pode trazer um pouquinho mais para a gente. É interessante a observação do Cássio, porque ele participou, né? Ele foi um dos agentes desse estudo. Vejam que curioso, vocês estão falando de desenvolvimento institucional, né? Das organizações, mas ali no estudo dava um destaque sobre o aspecto político, né? É isso que eu queria saber, Cássio. Esse aspecto político. Desenvolvimento institucional é necessário. O observatório, antes da pandemia, em 2019, 2018, 2019, até o começo da pandemia, nós organizamos um evento para as pequenas e médias organizações, né? Foram lá 120 organizações que receberam informações, das informações mais simples. É realmente questão de gestão, né? Foi um advogado, foi contador e tal, aquilo que elas precisavam. Nós fizemos uma pesquisa e vimos que elas precisavam. Agora, eu gostaria de estar ali no meio do trabalho, o aspecto político. O que você quer dizer com isso? Muito bacana, Joel, que você notou isso. A gente tem uma variação, como a Joyce muito bem trouxe, dessas definições, né? E a gente tenta olhar o que é um desenvolvimento organizacional, que vai olhar aí numa perspectiva mais da gestão da organização. E quando a gente traz esse
título, digamos assim, institucional, ele é uma escolha e justamente olhando para essa função política das organizações da sociedade civil, que ela é fundamental, ainda mais nos dias atuais, né, de fazer incidência, advocacy, de trazer toda a sua relação com esses múltiplos agentes-chave do campo, digamos assim, seja o Estado, seja a iniciativa privada com fins lucrativos. Então, nós olhamos esse desenvolvimento institucional para essa perspectiva também do papel importante que as organizações sociais precisam ter e também precisam desenvolver, né, nesse sentido. Dentro desse desenvolvimento institucional está o fortalecimento dessa posição como atores-chave aí políticos que a gente vê no campo. E, claro, o desenvolvimento da democracia em geral do país, né? Nós temos agentes cidadãos lá fazendo um trabalho interessante. Na coluna Desafios do Terceiro Setor, nós vamos, como disse no início do programa, nós vamos contar com a Bruna Caneziro, que é comunicadora social e responsável pela Central de Editais do Observatório do Terceiro Setor. Hoje ela vai falar como a Central de Editais busca facilitar o acesso a oportunidades para as organizações da sociedade civil. Desafios do Terceiro Setor. Olá, ouvintes do Perspectiva. Meu nome é Bruna, sou comunicadora social pela UEL e aqui no Observatório do Terceiro Setor eu sou responsável principalmente pela Central de Editais, que é fruto de uma parceria incrível com a plataforma Prosas. E também hoje temos como parceira o Instituto ACP e a plataforma conjunta. E nosso maior objetivo com a Central de Editais é mesmo ser um lugar de referência onde as organizações sociais, os projetos sociais encontrem em um só lugar todas as oportunidades que eles têm de ampliar os seus impactos e de fortalecer toda essa parte do terceiro setor, seja ela desenvolvimento institucional, financiamento para projetos específicos, diferentes recortes, diferentes estados e regiões do Brasil. Essa central é alimentada todos os dias tem novas oportunidades lá. Então a gente convida e tem trabalhado para isso, para que as organizações cada vez mais encontrem no Observatório do Terceiro Setor, na seção editais, todas as oportunidades a fim de fortalecimento das organizações. Bom, vamos divulgar agora o resultado da nossa enquete do Instagram, onde os nossos ouvintes e seguidores fizeram perguntas a respeito do tema do nosso programa. Essa pergunta que eu achei interessante, que a produção nos trouxe: você tem hábito de doar para as ONGs? Essa foi a pergunta do programa de hoje. Veja só, Jorge, 36% disseram sim, 64% disseram não. Eu sei que isso é uma especialidade do Cássio, né? Como ele é facilitador também em filantropia. Primeiro, esse resultado te impactou? Sério? O que você achou desse resultado? 36% disse que eu contribuo frequentemente. E sempre pensando no estudo da plataforma, né, conjunta, sobre a continuidade dos projetos. 36% diz que doa frequentemente, né, já há algum tempo. E 64% não. Como você viu esse resultado, Joyce? Joel, nesse estudo, ele está falando sobre doação para projetos, né, para organizações. É difícil a gente mapear quanto as pessoas doam para desenvolvimento institucional, né? É mais atrativo você mobilizar recursos, né, para projetos. E a gente tem a dificuldade de mobilizar recursos de pessoas físicas e jurídicas para a gestão e governança das organizações. É um desafio enorme, né? Convencer que também é importante apoiar as organizações na área de gestão, porque isso vai estar impactando a causa, né? Vai impactar a missão da organização. Apoiar a gestão não é apoiar desenvolvimento institucional não é um fim em si mesmo, é olhar para frente, olhar para o desenvolvimento contínuo da organização para cumprir a sua missão, né? Essa provocação. E, Cássio, eu primeiro quero saber do resultado. Sim, diz que eu contribuo para as organizações, para a sociedade civil. E 64% diz que não.
Pois é, tem uma espação aí, né? 2/3. É verdade. Você lembrou no teu estudo lá que é uma atitude cidadã você doar, né? Você se integrar ao terceiro setor, sobretudo, como eu já disse anteriormente, por causa das desigualdades que existem no país, né? Com certeza, Joel. A gente até participa, por exemplo, de movimentos como o Movimento por uma Cultura de Doação, né? Acreditando muito fortemente na importância de as pessoas físicas, todas e todos nós, podemos doar na medida do que podemos, né? Um pouco mais para as organizações sociais, porque essa doação é fundamental para elas se fortalecerem em todos os níveis, né? E no fim do dia ter uma sociedade civil mais forte, mais pujante, uma democracia também mais qualificada. Então, acho que tem muito espaço, me surpreende. Eu esperava que a gente tivesse resultados dessa enquete específica, porque eu imagino que já são pessoas de alguma maneira relacionadas com a aderência ao terceiro setor, né? Que fosse um pouco maior até. Quem sabe a gente não mude de agora em diante aí. Tomara que sim, porque nos Estados Unidos já há uma cultura de doação que aqui no Brasil ainda é ausente, embora a gente, como você disse no início, nós estamos caminhando, né? Mas temos um longo caminho, né? 64% não dou para as organizações, mas tem perguntas para vocês, viu? Para você e para a Joyce. Olha, eu vou fazer para a Joyce. O Paulo, ele fez uma pergunta interessante, Joyce. Eu sou um doador, mas sinto que ainda falta profissionalizar o terceiro setor. Olha, a plataforma conjunta está aí para isso, né? Para apoiar o desenvolvimento dessas organizações, para facilitar esse desenvolvimento. O terceiro setor é um setor que faz um trabalho incrível, que luta por direitos, pela democracia, e a gente tem uma escassez de recursos enorme, tanto de recursos financeiros como também de recursos humanos. Então, tem um desafio de como apoiar essas organizações para desempenharem um melhor trabalho. E a plataforma conjunta, esqueci de trazer o nome do site, é conjunta.org, está aí para facilitar de maneira gratuita esse desenvolvimento. Então, as pessoas que trabalham nas ONGs, elas podem olhar ali produção de conteúdos, artigos que vão tratar de um tema específico que a organização precisa se desenvolver, vai ter ali informações gratuitas também para se desenvolver. E também oportunidades de recursos financeiros, que no estudo foi surpreendente. A gente mapeou 232 iniciativas, tanto de formação como de recursos financeiros. E 87 dessas iniciativas são de recursos financeiros. Então, a conjunta facilitou encontrar onde estão as pessoas e pessoas jurídicas que podem apoiar o desenvolvimento, essa profissionalização do terceiro setor. É um trabalho interessante. Olha, tem uma pergunta aqui da Simone para você, Cássio. Falta transparência no terceiro setor? Ela fala assim, olha, eu moro num bairro da Zona Leste e há muito tempo ela mora lá no bairro. E só agora eu soube da existência de uma ONG no meu bairro. A gente falava antes do programa da filantropia comunitária, né? Como ela é importante, como nessa mudança cultural que a gente pretende no país através do terceiro setor, estimular, né, territórios específicos para que eles se integrem, né, no trabalho realizado por pequenas organizações da sociedade civil. Então, a pergunta dela, falta transparência no terceiro setor, Cássio? Olha, Joel, acho que falta transparência em todos os setores, sendo bem honesto, inclusive no terceiro setor. A sociedade como um todo, o estudo, por exemplo, identifica que critérios de seleção de quem oferece o recurso financeiro são muito pouco transparentes e a gente, inclusive, não tem muitas informações sobre renovação, inclusive sobre o valor que é aportado para as organizações sociais. Isso de quem oferece o recurso financeiro. Então, eu acho que é uma questão geral, né? Eu queria que eu queria explorar um pouco o que você está me falando. Depois eu gostaria que você continuasse. Por que acontece isso? Por que é uma decisão subjetiva do doador? Eu sinto que falta desde informação
de uma forma geral, há mais recursos, inclusive, para desenvolvimento institucional, porque transparência é um tema central, né, para desenvolvimento institucional, e para você ter transparência, você precisa de recursos, né? Muitas organizações sociais, por exemplo, elas não têm condições de ter uma auditoria financeira, porque é absolutamente caro. E dificilmente, né, a gente encontra organizações que doam e que viabilizam o uso desse recurso. Estou usando um exemplo qualquer, como auditoria, podem ser quaisquer outros. Então, eu acho que tem todo um movimento a ser feito nesse sentido para ambos os lados, seja quem financia, seja quem recebe o recurso, né? Você sabe que o Observatório lançou a central de editais para disponibilizar para as pequenas e médias organizações que dependem, né, dos editais para continuar os seus projetos, continuar os seus projetos. E aí eu percebi que alguns editais, as organizações, os doadores, exigem umas coisas um pouco meio sem sentido para uma pequena organização. Aí eu quero que ela tenha o desenvolvimento institucional de uma fundação, de grandes players do terceiro setor, quando o olhar deveria ser o olhar generoso para que ela consiga atingir essa meta, por exemplo, do desenvolvimento institucional. Mas para chegar aí, ela precisa de recursos, né? Ela precisa de recursos não por um mês, 2 meses, mas durante muito tempo, né? Por que esse vício ainda continua? E o meu olhar para essas pequenas organizações, eu insisto na pergunta, porque é importante, porque de repente, no futuro, seria fundamental que você deixasse as chamadas, né, os conhecidas como editais, acessíveis, né? Porque em alguns não são, né? Pois é, Joel, a gente até no estudo traz um box problematizando isso e dizendo que vale refletir sobre... a gente precisa hoje no Brasil, com a tamanha desigualdade que nós vivemos, apoiar organizações de todo o espectro que a gente tem, desde organizações coletivos periféricos que nem sequer têm um CNPJ, até aqueles grandes hospitais filantrópicos que fazem pesquisa e atendimento de ponta, né? Eu acho que todas as organizações aí merecem receber recursos e são importantes nessa jornada, e por isso sinto que realmente tem um lugar ali de olhar com mais cuidado para as organizações pequenas, né? Não usar os mesmos critérios, não usar a mesma régua, porque senão elas de fato são excluídas, e aí no estudo a gente traz até que tipo de critério mais ajuda a selecionar organizações grandes ou pequenas e vice-versa, para que quem seja financiador e valer nesse sentido possa contribuir para ter um espectro maior de agentes do campo, né? Aí está a importância do estudo que você participou, né, de colocar luz sobre um problema que não é discutido no terceiro setor. A plataforma conjunta pensou nisso, Joyce. Olha, nós queremos falar para as pessoas em duas dimensões, né? Dialogar com as organizações carentes, né, de desenvolvimento institucional em relação à sua gestão, transparência, sua comunicação, que é muito importante, mas também nesse aspecto, né, olhando para os doadores, para as empresas, olha, a coisa precisa criar critérios que estejam de acordo com o funcionamento das organizações e nos seus devidos territórios, né? É isso, a plataforma conjunta ela é composta por um grupo sensível ao tema de desenvolvimento institucional e que acredita e valoriza que olhar para desenvolvimento institucional é importante para fortalecer essas organizações. E tem um papel, né, tanto na disponibilização de conteúdos, formações, e até mesmo na produção desse estudo, de levantar a pauta e de divulgar a importância, colocar o debate da importância e espalhar para outros setores e outros institutos que não olham para desenvolvimento institucional a importância desse tema, né? Bom, eu vou fechar aqui a nossa enquete, convidando você a participar. Mande perguntas. Para fazer isso, é só acessar o nosso portal observatoriotercetor.org.br ou seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório Tercetor, sempre lembrando que o 3 é em numeral. Cássio, o grande desafio
das ONGs se fortalecer institucionalmente. A gente vem falando desta dificuldade, porque o olhar de quem doa é um olhar, digamos, mais técnico, mais frio, né? Quando no terceiro setor a gente tem que lidar também com a generosidade, com a emoção, né? Porque senão não funciona. Só pegar lá as regras. Está na regrinha, como dizia aquele antigo presidente brasileiro, está na Constituição? Se está na Constituição, a gente aceita, se não, não. Então, ah, esse desafio pretende garantir para as organizações do terceiro setor, digamos, recursos para se fortalecer e cumprir um papel que eu acho muito interessante, que eu vi que é um pouco explícito, mas ainda é pouco explícito e um pouco subliminar no estudo que vocês fizeram, que é tocar no assunto da democracia, da participação das pessoas, estimular a participação das pessoas. A gente está vendo que as redes sociais hoje, ela tem um olhar negro, escuro, né? Que caminha para um lado autoritário, né? De pensamento único. E isso vocês, no estudo, estão dizendo, olha, vamos começar a participar das organizações, porque é necessário a gente fortalecê-las. Ao fortalecê-las, nós estamos fortalecendo a democracia brasileira. Com certeza, Joel. Isso eu acho que é o que nos une todas e todos aqui nesse campo. No fim do dia, a gente almeja, sim, uma sociedade civil mais resiliente, mais fortalecida, e a gente tem essa tese que ela é fundamental para a democracia em qualquer região do mundo, né? Então, a gente ouviu agora há pouco essa situação de calamidade em Gaza, né, com a notícia. É fundamental ter essas organizações que fortaleçam essas, né, desde o lugar comunitário até um lugar mais macropolítico como um todo, e com certeza a conjunta, esse estudo e quem atua no campo cada vez mais se orienta nesse sentido, né, nos tempos atuais. Queria lembrar um outro aspecto, de que esse estudo também contribui para transformar territórios e, claro, diminuir as desigualdades do país. Certamente, né? O foco central num país como o Brasil, com muitos desafios, mas, de certo, muita potencialidade aí para a gente caminhar de uma forma mais qualificada no campo. Ô, Joyce, a plataforma conjunta lançou esse estudo. É importante. Lá estão reunidas 40 organizações, né? A conjunta ela é composta por um comitê gestor, que tem 5 organizações, é o Instituto SEIG, Instituto ACP, o GIF, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal e o Humanize. Esse é o grupo gestor que conta com o apoio de um comitê consultivo colaborativo, que é composto por profissionais do campo, organizações de base comunitária, investidores sociais privados, então tem empresas também, então tem um grupo aí plural para olhar para desenvolvimento institucional e contribuir para o assunto na agenda. Neste modelo, está aberto para mais organizações se juntarem a vocês? Super, a gente, como eu disse, é uma plataforma colaborativa, então colaboração está na essência do fazer da conjunta. Quem tiver interesse em participar, entre em contato com a gente. A gente tem uma equipe executiva que pode olhar e embarcar as pessoas que têm interesse, e também todo o conteúdo da conjunta é colaborativo. Tem, em um primeiro momento, uma busca ativa, então, para olhar o conteúdo, olhar as formações, olhar a oportunidade de investimento em desenvolvimento institucional, tem um trabalho ativo, né, de busca, mas também tem reativo de olhar as sugestões e ir incorporando e melhorando essas indicações, essas indicações na plataforma. É importante isso, né? Chega um momento musical do programa, Joyce. Vamos ouvir uma música da sua escolha, Coração ao Tempo, com Caetano Veloso. A música foi lançada em 1979, faz bastante tempo. Sugere que há segredos compartilhados apenas entre o indivíduo e o tempo, enfatizando a natureza pessoal e intransferível da experiência temporal. Quer fazer algum comentário sobre sua escolha? Eu acho que tem uma beleza nessa música e uma motivação pessoal sobre o tempo, mas também tem um olhar, acho que
generoso do tempo com aprimoramento, com a melhoria, então tem um sentido bastante positivo também, e é o meu olhar positivo sobre o campo do terceiro setor, o tempo acho que vem ajudando a gente a melhorar e nos motiva a ser melhores. Nós conversamos antes do início do programa, você falou que a sua formação é administração pública, e de determinada época você mudou tudo e foi para o terceiro setor. Sim, mas ainda continuando a trabalhar com o interesse público, enfim, esse é o meu grande objetivo de vida, né? Trabalhar ou com gestão pública ou terceiro setor, transformando a vida, contribuindo para transformar a vida das pessoas, que acho que é o que me tira da cama todo dia. Eu ia te perguntar isso, você já me respondeu. Por que você chegou no terceiro setor? É contribuir para transformar a vida das pessoas. Sim, é o que me tira da cama, é o que me motiva e que eu vejo beleza. E você, Cássio, como você caiu de paraquedas no terceiro setor? Eu venho da administração de empresas, né, Joel? Mas logo eu identifiquei que não era a minha pegada trabalhar em grandes corporações. E como você, caí de paraquedas no jornalismo. Fui por mais de 10 anos, trabalhei em redação. E ali entrei em contato com o mundo do empreendedorismo social, com organizações sociais, me apaixonei. Há 13 anos pedi demissão, co-criei com um grupo de pessoas amigas a Ponte, que você apresentou, e sigo desde então, já há quase 20 anos trabalhando aí nesse campo, assim como observatório em prol de uma sociedade menos desigual, né, mais igualitária. Você sabe que eu pensava de criar meu próprio trabalho, trabalhei no mercado, né? Praticamente em todos os lugares, emissora de televisão, rádio, jornais, e o que eu queria era isso. E eu descobri o terceiro setor, eu me apaixonei. A paixão pelo terceiro setor fez com que eu criasse essa plataforma, né? O Observatório do Terceiro Setor, para a gente contar a história dos personagens e das organizações que fazem a diferença na vida do cidadão brasileiro. Eu entrevistei 2 personagens do terceiro setor. A Joyce. Joyce, para finalizar, caminhando para o final do nosso programa, eu queria uma síntese do que nós conversamos. Do que mais importante, que eu acabei não te perguntando, e você gostaria de deixar registrado aqui no final do programa? Eu queria deixar registrado uma mensagem positiva. A gente, no terceiro setor, nós temos enormes desafios, falta de recursos, enfim, a gente lida com temas bastante difíceis. Então, a conjunta é esse lugar que a gente, de uma certa forma, quer contribuir, facilitar para que essa jornada de desenvolvimento institucional seja menos difícil, que ela seja mais leve e que contribua para as organizações e para os investidores sociais privados olharem sobre a importância de um desenvolvimento contínuo, de uma evolução contínua no tema, para as organizações atingirem sua missão e serem resilientes e trabalharem cada vez mais pela democracia do Brasil. Olhando no tempo, que é o que foi uma música da sua escolha, no nosso momento musical, qual é o seu maior sonho? Uau, meu maior sonho? Nossa, já é muito difícil. Eu não sei se eu vou ver, com certeza não vou ver isso na minha vida, mas meu maior sonho seria acabar com a desigualdade. Uma coisa que me incomoda muito, que quebra meu coração cada vez que eu vejo. Não sei se eu vou ver em vida. Talvez em outras. Com a desigualdade. Olha, é um sonho muito generoso, né? Que não é, você sonha em compartilhar com as pessoas que não têm um pouco de qualidade de vida. Muito legal, Joyce. E o maior medo? Qual é o seu maior medo? Medo? Nossa, é difícil. Pode passar para o Cássio enquanto eu penso? Maior medo? O Cássio tem uma experiência interessante. Ele teve no jornalismo durante 20 anos. Ele escreveu sobre as pessoas. Entrevistando ou escrevendo matérias sobre tudo, né? Economia, isso, aquilo outro.
Cássio, qual é a grande matéria que você gostaria de fazer no terceiro setor? Certamente entrevistar a Joyce, ela contando que o grande sonho dela foi realizado. Que é acabar com a desigualdade. Que Exatamente, que bacana. matéria de manchete, hein? É, muito bem. Joyce, então temos aí aguardando uma resposta sua. Depois eu fecho com o Cássio. Bom, Cássio, seu maior medo, Cássio, você trabalha no terceiro setor já há algum tempo, fez uma mudança consciente, aquela principal mudança que ocorre na nossa vida, né? Quando a gente é muito jovem, você vai para cá, vai para lá. Agora, você já, numa fase madura, você escolheu, falou, aqui, meu caminho é aqui, no terceiro setor. Dessa escolha, deu muita insegurança Sempre. inicialmente? Sempre dá, viu, Joel? Porque mesmo no campo, eu acabei de fazer uma transição e escolhi agora ser um consultor mais independente, sem ter uma estrutura. Então dá sim, né? Aquele receio, mas é isso. A gente tem ali um propósito tão firme, né? E vamos tentando, na medida de todas as dificuldades, ter coerência na atuação, as coisas vão acontecendo. E convido quem estiver ouvindo aqui também, tiver esse desejo, esse interesse para vir somar com a gente. Não é fácil, como a Joyce disse, mas tem tanta coisa, tanta lindeza nesse processo, quem trabalha nesse campo, que vale muito a pena. Né? Entre aquilo que o Cássio falou, Joyce, quando você fez a escolha, você já estava fortalecida? Era aquilo que você queria fazer? Era aquilo que eu queria fazer. Tinha trabalhado muito tempo com gestão pública, queria trabalhar com o terceiro setor, porque eu vejo que a atuação do terceiro setor é um pouco mais rápida, às vezes, né? As respostas que o terceiro setor tem, às vezes, são mais rápidas que o setor público. Então, foi uma transição consciente e também estou muito feliz no terceiro setor. E influencia pessoas, né, Cássio? Com certeza. Positivamente. Com certeza. Acho que a gente trabalha para isso, para ser, né, uma corrente colaborativa aí, para que todo mundo possa se apoiar. Sem esse apoio mútuo, nada vai pela frente, sem solidariedade, né, que é a base do nosso campo. Faz um resumo da nossa conversa, Cássio. Poxa, foi prazerosa? Foi muito boa, agradeço imensamente o convite. E acho que fica também esse chamado para quem estiver ouvindo, seja quem já está no campo ou não, para baixar o estudo. Vamos fazer um merchan lá no site que a Joyce contou, conjunta.org, e conhecer mais, né, sobre o que o estudo traz. E fazendo spoiler, tem até a lista de todo mundo que a gente mapeou que financia desenvolvimento institucional no Brasil. É bem bacana. Lembrando a você, ouvinte, que o terceiro setor é uma forma de você se encontrar com a realidade brasileira, que não é muito bonita, porque ela está estruturada em cima de desigualdades, né, que existem no país. Joyce, agora, para fechar mesmo, hein? Para fechar. Numa frase, qual é o seu maior medo? Numa frase. Desculpa? Numa frase, qual é o seu maior medo? Nossa, meu maior medo, eu achei que você ia esquecer dessa pergunta, Joel. Estava aqui na esperança. Eu não posso esquecer de você, porque você e o Cássio fazem parte, são os grandes convidados desse programa. Meu maior... E a gente tenta tirar o máximo de que vocês pensam a respeito do trabalho que vocês realizam e, claro, do terceiro setor em geral. Meu maior medo tem muita ligação com o meu sonho, né? Que o meu medo é que a generosidade diminua, enfim. Tenho medo que isso possa acontecer, que as pessoas fiquem mais rígidas, enfim, mais autocentradas. Então, tenho esse medo. Mais trabalho para fortalecer as organizações e também a generosidade, participando do movimento por uma cultura de doação, que Cássio já falou, né? Também outra iniciativa super importante para o campo. Muito bem. O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na semana que vem. Agradeço as participações de Joyce Garcia, coordenador de desenvolvimento da sociedade civil e de operações do Instituto Humanize. O Cássio Aoki, que é consultor em estratégia de filantropia e desenvolvimento institucional. Ele é cofundador da Ponte a Ponte e do coletivo Labor.
A Perspectiva, lembrando, é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, no Instagram e no Facebook. O site do Observatório é observatórioterceirsetor.org.br. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, qualidade do sono. Quem já não teve um sonho pesado, um sonho leve? Então, para contar um pouco dessa experiência, tem lá uma pesquisa de um especialista que falando sobre a qualidade do sonho. Ou do sono, desculpe. Eu estou com sonho porque eu perguntei tanto para a Joyce e para o Cássio. Bom, a gente fica por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.